Olá, aqui é o palestrante José Rodrigo. Vamos falar sobre o líder precisa de ter dom para ser um líder inspirador. Olha só que tema interessante. Muita gente acredita que precisa ter um talento especial, uma habilidade especial, um chamado, uma missão, um dom especificamente para poder ser líder. E com essa crença, muita gente perde muitas oportunidades na vida, porque eu quero dizer para você que um dos melhores artifícios para a liderança é não precisar de ter dom e, se tiver o dom, saber bem utilizar. Então, vamos pensar o seguinte: o que é exatamente o dom? Esse líder precisa dele para liderar, para poder conduzir pessoas, para poder influenciar pessoas, para poder cuidar de gente. E eu quero dizer para você que é muito importante a gente começar entendendo o que é, então, ser um líder que tem o dom. Agora, para ser um líder inspirador, que é de fato o que eu faço com os líderes, o que eu ajudo as pessoas, a meta maior aqui com você é fazer você ser um líder inspirador. Então, partir do princípio que a gente precisa saber o que é então dom, o que não é dom. Então, partindo do princípio que a gente entende o dom natural, então a dádiva natural, o benefício natural, aquilo que vem intrínseco a você, né? Então, no conceito fundamental da palavra, dom tem a ver com dádiva. Dom tem a ver com um dote, algo que foi entregue, ou um donativo, né? Donativo vem de benefício, vem de dote, algo natural e gratuito. Então, você nasce, sim, com traços, não apenas para liderança, mas para muita coisa na vida. Tem gente que nasce com um traço, com um dom, né, com uma dádiva para dirigir, outros para cozinhar, outros para matemática, outros para música, outros para costurar, não é? Artes, por exemplo, outros para um talento atlético, para o futebol, para o atletismo, para a natação. Tem um dom natural, tem algo que você faz com mais leveza, com mais tranquilidade, você faz com mais facilidade, sem muito esforço. Então, é uma dádiva, algo que você recebeu de graça, como um dote ou como, de fato, um benefício natural. Isso é o dom. Agora, tem a questão do talento, né? Qual a diferença do dom, né, e do talento? O talento já é uma aptidão, não é? É diferente do dom. O talento é um tipo de dom, não é? Que você recebe. Então vamos lá. O dom é algo que você recebeu gratuitamente. O talento é o dom específico. Então, como eu falei anteriormente, você tem a habilidade, por exemplo, com o atletismo. Então, você tem um dom atlético, mas a sua aptidão é para o atletismo. Você tem um dom atlético, mas a aptidão pode ser para o vôlei. Você tem um dom atlético, mas a aptidão pode ser para o basquete, ou a aptidão pode ser para o futebol ou a natação, por exemplo. Então, o dom tem a ver com a característica geral e a aptidão, o talento, tem a ver com o objeto específico. Então, tem gente que tem um dom de cozinhar, mas tem um talento para confeitaria. Tem um dom de cozinhar, mas tem um talento para churrasco. Tem um dom para ensinar, mas tem um talento para ser professor de crianças, por exemplo. Então, o talento é uma aptidão, um tipo de dom, tá? Então, o dom é o todo, o talento é especificamente um tipo desse dom. E o líder, ele precisa observar se ele tem o talento e o dom nesse caso, mas não se preocupar se ele vai precisar de ter dom para liderar. E a gente vai avançar nisso daqui a pouco. Outra coisa também é a confusão que se faz entre dom e habilidade, né? Então, a habilidade já tem a ver com a prática. A habilidade já tem a ver com a proficiência. A habilidade ela já tem a ver com destreza, ser hábil, ter facilidade prática em realizar algo. Vê bem, você pode ter dom,
você pode ter o dom de pintar. Mas se você não desenvolve a proficiência, que chama, né? Ou a habilidade, ou a prática, esse seu dom ele fica adormecido, ok? Então, é muito importante que a habilidade ela seja compreendida como algo prático, que tem a ver com o dia a dia, tem a ver com, de fato, fazer, executar, né? Então, um líder que ele pode ter até nascido com traços de liderança, com essa dádiva, ou tem um talento para liderar pessoas. Entretanto, ele não desenvolvendo a habilidade, ele vai esmorecer, ele vai enfraquecer o seu talento. O dom e o talento, eles são fortalecidos com a prática e com a habilidade. Então não precisa ter preocupação, não precisa ter preocupação se você tem um dom, habilidade e o talento para liderar. Porque se você não pratica, não executa, não ganha prática, você não desenvolve esse seu dom. Muita gente não nasceu com o dom de liderar, muita gente nasceu com o dom de conduzir pessoas, mas com a prática se tornaram hábeis, se tornaram talentosos, desenvolveram, fortaleceram o músculo, não é? De quê? Da liderança, o músculo de conduzir pessoas, o músculo de gerir pessoas, o músculo de cuidar de gente, influenciar pessoas a alcançar maiores e melhores resultados, né? Então é muito importante que a gente olhe para essa questão. Então, voltando, não se preocupe se você tem um dom para liderar ou não, porque de fato o que vai alimentar o líder é a prática, é a habilidade, né? Uma outra coisa que se confunde muito é o dom com a vocação. A vocação. Qual a diferença de ter dom e de ter vocação? Bem, o dom é a dádiva natural, o dote, o benefício. A vocação tem a ver com uma inclinação para uma coisa, uma tendência, tá? Uma tendência. Não quer dizer que você vai ser aquela pessoa, ou ter aquela característica, ou trabalhar com aquilo. Quer dizer que você tem um traço, que você tem uma tendência. E é aí onde surgem, por exemplo, testes vocacionais. Os testes vocacionais, eles não trabalham a questão do seu dom, ou do seu talento, ou da sua habilidade. Eles trabalham a questão da sua vocação. É uma tendência, de fato, uma inclinação para uma determinada área. Então, você pega um adolescente, por exemplo, que ele tem habilidade com matemática. Bem, se ele tem habilidade com matemática, ele pode ser vocacionado para ser, por exemplo, um professor de matemática, um engenheiro, um físico. Veja, ser bom em matemática não quer dizer que ele vai ser um grande engenheiro, um grande matemático, um grande professor de exatas, por exemplo, físico, um estatístico, por exemplo. Um engenheiro quer dizer que ele tem uma tendência. Isso aí é vocação. A vocação é uma curva, uma inclinação. Não tem a ver com a realidade. Não tem a ver com a possível realidade, né? Então, essa é a questão. Agora tem mais duas coisas que se confundem com o dom. Por exemplo, o chamado, né? O chamado. Chamado, ele já tem a ver com uma evocação, com uma convocação, com um chamamento para um destino, tá? O chamado não tem a ver diretamente com dom. Onde é que a gente vê muito essa questão do chamado? A gente vê essa questão do chamado, por exemplo, nas histórias bíblicas. A Bíblia, por exemplo, ela ensina muito sobre o chamado. Então, muitos profetas, eles não exatamente nasceram com o dom de quê? De profetizar. Não nasceram exatamente com o talento de profecias. Ou tinham habilidade para profetizar. Mas eles foram chamados por Deus, em muitos momentos, para serem profetas. Então eles tinham um chamado. Ter chamado
não significa dizer que você tem o dom. Significa dizer que você recebeu uma atribuição para ir para um destino ou fazer algo, ok? Executar algo. Ah, mas como é que eu posso ser chamado para fazer algo se eu não tenho dom, se eu não tenho um talento? No caso do texto bíblico, não necessariamente você precisava ter dom para ser chamado, mas você desenvolveria a habilidade após o chamado. Tem até uma frase no mundo evangélico, no mundo protestante, que é muito clássica com relação a isso, que diz o seguinte: Deus não chama os capacitados, ele capacita os escolhidos. Então é justamente isso. Capacitar os escolhidos é você fazer o chamado, não é? E chamar os capacitados significa chamar os talentosos, os que têm o dom e a habilidade. Então não confundir quem tem dom de quem tem o chamado. Ah, mas eu tenho o dom de liderar, eu tenho o chamado? Não. Uma coisa não exclui a outra. Você pode ter o dom e não ser chamado. Não receber aquele ardor no coração, na alma de fazer aquilo. Tem muita gente que tem um talento para uma coisa, mas não teve ainda a propulsão, né? O chamado necessariamente. Então essa é a diferença. E a missão? A missão já tem a ver com incumbência, já tem a ver com pedido, né? Já tem a ver com encargo, com compromisso, não é? Tem a ver com isso. Você teve a incumbência de realizar tal tarefa, né? No mundo os militares usam a palavra missão. Então, qual a missão para hoje? Qual é a missão de hoje? Frases militares, né? Diga-me a missão, né? E eu vou lá e realizo, né? Missão dada, missão cumprida. Missão é esse pedido, esse compromisso, esse encargo. Na empresa, por exemplo, na política de qualidade da empresa, na política de... tem sempre uma definição de missão. Então, no caso corporativo, é a razão pelo qual existe. Qual é a razão pelo qual existe? Então, o sinônimo no mundo corporativo é missão. Então, vamos lá. Temos a missão de atender bem os nossos clientes e acionistas. Temos a missão de atender bem os nossos clientes, atendendo às necessidades dos acionistas, não é? Fazendo tudo com qualidade. Por exemplo, isso é uma missão. Então, é essa incumbência. O líder tem missão, tem várias missões, como, por exemplo, a sua equipe, como, por exemplo, capacitar seu time, formar novos líderes. O líder tem a missão de orientar as pessoas de como elas devem fazer as coisas, de como elas fazem as coisas. Então, a missão está dentro do dom do líder, ou da habilidade do líder, ou do talento do líder. Se fôssemos fazer um diagrama, seria mais ou menos assim: o dom, dentro do dom, os talentos específicos, dentro dos talentos, as habilidades, e dentro das habilidades, o chamado, dentro do chamado, a missão. A missão, a tarefa a ser realizada. Captaram a ideia? Então, muita gente confunde tudo isso sem saber que isso tudo são coisas diferentes e não são sinônimos. Muita gente acha que fulano nasceu com a habilidade de liderar, então ele tem um dom. Não, não, não. Ele pode ter desenvolvido a habilidade de liderar ao longo do tempo e não necessariamente ele tem um dom. Outros podem ter o dom e não ter habilidade, né? Outros podem ter o talento para uma determinada área da liderança, por exemplo, e não ter tido dom e também não ter tido habilidade, ou pode ter habilidade e pode ter dom. Então é muito relativo, as coisas não são iguais. Esse dom, talento, habilidade, vocação, chamado, missão não são sinônimos, tá? Então o que é que você tem? Então eu vou fazer uma análise agora. Você pode observar. Rodrigo, eu não me encaro como uma pessoa que tem o dom de liderar. Escreve aí nos comentários. Você se enquadra como alguém que tem o dom de liderar? Você se enquadra como alguém que tem o talento? Você se enquadra como alguém que tem uma possibilidade de ter mais habilidade, não é?
para liderar? Você se enquadra nisso? Se enquadra na pessoa que tem mais capacidade de atender a um chamado? Você já está sendo convocado para uma tarefa, para uma missão, para ali como líder? Então, em que momento você está? Ou em todos? Pode ser que você esteja em todos. Você sinta que tem o dom, sinta que tem talento, sinta que já tem habilidade, porque já tem algum tempo atuando, sente que tem uma vocação, uma inclinação para aquilo ali, e sente que tem um chamado e uma missão. Pode ser que você esteja dentro disso tudo. Que maravilha! Então, escreve aí nos comentários em que nível você se sente, tá bom? Agora, existe também o componente ambiental. O que é o componente ambiental? O componente ambiental é o componente que ajuda você a desenvolver o seu dom ou o seu talento, né? Ou a habilidade, tá? O mundo ao seu redor. Se você está num ambiente onde tem muitos líderes liderando o tempo todo, por mais que você não se sinta com o dom, não tenha o dom, mas a convivência com essas pessoas que lideram vai fazer de você uma pessoa que desenvolve o talento de liderar, mesmo sem ter o dom. Por quê? Porque o ambiente ajuda você. O contrário também. Você se sente com dom, com talento, habilidade, vocação para liderar, porém, o ambiente que você vive não é um ambiente de líderes, não é um ambiente de pessoas que lideram. Então isso vai ficar amortecido, né, na sua vida, na sua rotina, na sua jornada. Tá bom? Então é muito bom que você entenda esse contexto ambiental que está ao seu redor, para você ver que ele influencia diretamente. E é claro, se você já tem o dom, vocação, talento ou habilidade, mesmo que sejam em graus menores, mas o ambiente é muito forte de liderança, você naturalmente vai ter mais chance de avançar no seu talento, na sua vocação, no seu dom como líder, porque esse ambiente vai te impulsionar, tá? Então, de fato, é muito importante entender isso. Então, a maioria da liderança, a maioria dos líderes, a maioria da liderança não é de dom. Não se engane, não pense que as pessoas que lideram o mundo afora, qualquer coisa, elas já nasceram com essa habilidade. Não. Eu arrisco dizer, não existe pesquisa sobre isso, mas eu arrisco dizer que, pelo menos não existe pesquisa que eu conheça, né? Eu arrisco dizer que a imensa maioria dos líderes não lideram porque tiveram dom. Eles lideram porque foi aprendido, né? A vida trouxe situações onde essa pessoa teve que liderar, né? Situações onde ela teve que conduzir pessoas. Elas foram impulsionadas a isso. Então, a maior parte da liderança, ela não é voltada para o dom. Ela é, de fato, aprendida. Tá bom? Legal? E dentro disso, você tem muitas classes de liderança que não precisa necessariamente de dom para você liderar, né? Ou, se precisar, é um grau muito menor. Então, vamos lá. Liderança pessoal. Para você, olha aí. Para você liderar a sua própria vida, sua liderança pessoal, você lidera. Você, mesmo sem ter dom, você lidera. Se você vai trabalhar no lugar A, no lugar B. Então, você lidera se você vai escolher fazer um determinado curso ou outro, se você vai fazer uma viagem, se você vai fazer um tratamento médico, se você vai comer a comida A ou a comida B. Você lidera, né? Você que diz. Essa é a liderança pessoal, ok? Então, para essa liderança, tudo isso é aprendido, não é com dom. Não é com dom de liderar que você decide se você vai tomar um banho de mar ou se você vai dormir à tarde. É uma decisão como líder da sua própria vida que você toma e para isso você não precisa de dom, tá? Então é uma liderança pessoal que ela é aprendida. Você aprendeu isso, não nasceu com isso, mas é uma liderança. A liderança profissional, né? Se você vai ter uma profissão A ou profissão B. A liderança financeira, se você vai gastar mais, se você vai gastar menos, isso aí é uma decisão sua. É uma liderança. Você está liderando esse processo. Você está liderando essa decisão.
Então, a liderança financeira não precisa ter dom. Alguns até nascem com dom, mas é uma quantidade ínfima de pessoas que nascem com talento para liderar as finanças. Geralmente isso é aprendido, é uma liderança aprendida. Então, muitas coisas, mas muitas e muitas e muitas coisas são liderança aprendida. Como, por exemplo, a liderança espiritual, não é? Se você vai ser de uma religião ou de outra, se você vai usar, se você vai orar mais ou vai orar menos, se você vai meditar mais ou menos, enfim, se você vai seguir uma crença A ou B, isso é uma decisão que você toma, no seu livre-arbítrio, é a sua liderança. Então, e você vai aprendendo a liderar dessa forma toda, ok? Liderança nas suas relações, quem serão seus amigos, quem você não vai se relacionar, tudo isso faz parte da sua liderança. Tudo isso faz parte da sua liderança. Liderança de hábitos, se você vai comer bolo, tomar refrigerante ou suco, se você vai comer carne ou salada, os seus hábitos, se você vai fazer exercício físico, se não vai. Então tudo isso são hábitos que você decide e o líder decide. Você lidera seus hábitos. E essa liderança também não precisa ter dom, né? Tem a liderança familiar, né? Se você vai casar com uma pessoa X ou Y, se você não vai casar, se você vai ter 2 ou 3 ou 4 filhos, se você não vai querer ter filhos, é uma liderança. Liderança matrimonial, liderança na saúde, liderança educacional, liderança emocional, liderança postural. Você está liderando o tempo inteiro a sua vida, em todas essas áreas. Então, para essas lideranças que você já faz hoje, por exemplo, a decisão de assistir esse vídeo ou não assistir esse vídeo foi uma liderança. Você está liderando esse processo de crescimento, de aprendizado na sua jornada. Então, o fato de você estar comigo até agora, ouvindo e aprendendo, significa dizer que você está liderando o processo. E isso você não precisou de nascer com dom. É uma decisão sua, tá bom? Então, existem a grande maioria das lideranças, do processo de liderança, não precisa de dom, tá? É um engano você acreditar que sim. Então, o que vai acontecer? Existe uma análise que eu sempre relembro aqui, que é a análise da metáfora do prédio, né? A liderança, ela funciona como um prédio. Um prédio, ele tem a base, um prédio, ele tem as colunas, um prédio, ele tem as paredes, o prédio, ele tem os andares, cobertura. Então, a liderança funciona como isso. O dom é apenas a base, ou o dom pode ser as colunas, dependendo de como é a sua jornada como líder. Ah, mas o dom não é a base? O dom não é as paredes? Pois é. Dependendo do caso, ele pode ser a base ou a parede, ou pode ser as colunas ou cobertura. Depende muito do caso. Essa metáfora do prédio, ela foi trazida à tona pelo Prêmio Nobel de Economia do ano 2000, o James Heckman. Então, procura a metáfora do prédio de James Heckman e fala bastante sobre isso. Então, se você não se conhece, então não se compare com os outros. Olha só que legal. Se você não se conhece, não se compare com os outros. E como nós, na grande maioria das vezes, não nos conhecemos, então o recado é: não se compare com os outros, se compare com você. Se compare com você. Então essa coisa de estar fulano, eu acho que tem o dom de falar em público. Eu não conseguirei, porque você está se comparando com fulano. Não julgue se ele tem dom ou se ele não tem dom. De repente pode ser uma habilidade que ele desenvolveu e você não sabe. Então é muito importante captar essa ideia de que a comparação tem que ser com você. Quanto que eu era ontem, como que eu estou hoje? Como que eu era ontem e hoje? Ontem e hoje. E você vai avançando. Não se preocupe se você tem dom para liderar ou não. O líder inspirador, ele não necessariamente precisa de dom. Mas com uma coisa ele precisa de mais e mais habilidades para liderar. E essas habilidades são aprendidas. Assistindo esse vídeo aqui, entendendo esse conhecimento, você está desenvolvendo ferramentas e habilidades mentais para você liderar. Então isso aí é fundamental. Isso é muito importante, ok? O que eu recomendo para você? Eu recomendo que você faça uma
montagem de uma análise chamada de análise SWOT. SWOT do inglês, tem uma sigla SWOT, 4 palavras que em português significam forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Uma ferramenta muito simples que é utilizada no mundo da qualidade da gestão já há muito tempo, desenvolvida pelos americanos e que é um caminho, uma chance de você encontrar aí abertura para entender como é que está a sua jornada como líder. Então, poderia sugerir para você outras tantas ferramentas, mas eu vou sugerir a análise SWOT, que é força. Quais são as suas forças? O que você tem de bom para liderar? Esqueça de dom, esqueça coisa de dom, esqueça. O que você tem de dom? O que você não tem de dom? O que você tem habilidade que não tem, ou que você não tem de habilidade? Quais são as suas forças? Quais são as suas fraquezas? Minhas forças. Eu sou comunicativa. Eu sou comunicativo. Minhas forças. As pessoas gostam de trabalhar. Eu gosto de treinar as pessoas. Sua força. Eu gosto de... Eu interpreto bem as situações. Eu traço bons diagnósticos das situações. Eu consigo anteceder problemas. Eu sou uma pessoa proativa. Forças, por exemplo. Fraquezas. Não tenho habilidade técnica nisso. Eu não tenho experiência naquilo. Fraquezas. Oportunidades. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que pode me ajudar a crescer como líder. Eu tenho uma empresa que eu consigo ter uma vaga em aberto que eu acho que eu posso atender a essa vaga, uma oportunidade. Existe um projeto sendo desenvolvido, eu tenho a oportunidade de ingressar nesse projeto e crescer. Então, é uma oportunidade. Quais são as oportunidades que você tem para ser um líder inspirador? E as ameaças? Como, por exemplo, uma crise pessoal, como, por exemplo, uma mudança de projetos da empresa, uma reengenharia, não é? Transferência de cidade. São ameaças que podem interferir no sucesso da sua liderança. E aí, faz essa análise. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Isso vai ajudar demais você a entender as características da sua liderança, independente se você tem dom ou se você não tem dom. Eu costumo sempre dizer que liderança é como cozinhar. Não se aprende com teóricos, se aprende com cozinheiros. Então é justamente isso. A liderança prática, ela é justamente isso. Ela é algo que você aprende com cozinheiros. E olha, tem um mentor. Eu vejo o quê? Ter um mentor ser fundamental. Independente se você tem o dom para liderar, se você tem um dom para ser um líder inspirador ou não. Tá bom? Então, é crucial esse item aí. Então, você pode, por exemplo, como recomendação, eu vou te dar aqui a dica de você seguir, acompanhar líderes de diversas áreas. Então, por exemplo, empresários. Quais são os empresários que você segue? É interessante que você siga esses empresários, conheça a vida deles, a história deles, empresários que vocês se inspiram. Por isso que escolher esses empresários, líderes inspiradores, vai fazer de você entender como é que pode ser a sua própria liderança, por exemplo. Por exemplo, líderes religiosos, líderes sociais, não é? Agora, siga pessoas que cuidam de gente, que entendam de gente, tá? Que entendam de transformação do ser humano, que cuida do ser humano crescer. Isso é muito importante, ok? Siga líderes para você se espelhar, independente se você acredita que ele tem dom ou não tem dom, tá? Não importa, não importa. Mas que sejam pessoas que têm vivência, sejam mentores que têm prática na liderança. Pessoas que você olha o site, você olha as redes sociais e você sabe que tem habilidade, capacidade de te ajudar na sua liderança. Siga pessoas que têm a mão encaliçada, porque já botaram a mão na terra, ok? Pessoas que fazem e não pessoas que dizem que fizeram ou dizem que faz. Pessoas que fazem, tá? Então é muito, muito importante entender isso. Seguir essas pessoas, fazer análise das suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças e esquecer
se você tem dom ou não tem dom para liderar. Esquecer se você tem habilidade ou não para liderar. Se você tem talento ou não, chamado ou não, missão ou vocação. É muito importante você partir para a prática. E aí, se você tem o dom, ele aumenta. Se você tem o talento, ele aumenta. Se você não tem, vai começar a surgir. Vai começar a surgir. Como uma planta que desabrocha, como uma planta que germina, como uma rosa que desabrocha. Então é muito importante você não se preocupar com o dom para ser um líder inspirador. Não se preocupe em liderar tendo dom. Se preocupe em liderar. E aí você vai ver que o dom, ele vai acontecer. O dom que você não utiliza, vira lixo. Uma missão que você realiza, vira dom. E aí, eu tenho certeza que a sua liderança vai ser muito inspiradora através da sua vida, da sua jornada, e você vai ajudar muita gente a crescer. Um grande abraço.